Boa noite, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos, que alegria! Eu, Frei Rinaldo, em nome do nosso super time, claro, eu agradeço de coração, agradecemos de coração esse privilégio de também estar com você, viu? Estamos ao vivo, essa é a Rede Aparecida de Comunicação, nós pedimos desculpas aí pelo horário, mas assim, estamos vivendo um momento muito especial, a novena de Pentecostes, enfim, então aqui o santuário celebra, a gente celebra esses momentos riquíssimos de nossa igreja, viu? Então a nossa programação, sim, mas estamos aqui, ao vivíssimos, entrando na sua casa. E quando eu digo estamos ao vivo, você pode e deve ligar, gente. O telefone mais amado desse planeta você já conhece, 0300 210 1210, 0300 210 1210. E também para você participar, temos o nosso WhatsApp, que é o 12 3104 1212. Não esqueça, por favor, de colocar aquela hashtag Eu na TV, sabe por quê? Porque a sua pergunta, a sua participação vai chegar neste programa. E também temos o nosso Instagram. Você está seguindo a gente? Você está vendo as postagens que a gente coloca lá com muito carinho? Programa Saúde e Fé. Através do nosso Instagram também você pode interagir e participar aqui do nosso programa com muito carinho, viu, gente? Minha gente querida, então sejam todos bem-vindos. Essa alegria é tão grande de poder começar mais um programa com você. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 80% da população mundial já teve ou terá dores nas costas. Segundo a organização, as dores nas costas é a segunda maior causa de ida aos consultórios médicos, perdendo só para dor de cabeça, minha gente. E aqui no Brasil, de acordo com o Ministério do Trabalho, no último ano, mais de 55 mil trabalhadores pediram afastamento do trabalho devido a problemas na coluna. A dor nas costas é um sintoma comum que pode ocorrer em todas as idades e tem várias causas. E para falar sobre esse assunto, eu e você vamos receber ele que é cirurgião ortopedista especializado em coluna. Estou falando, minha gente, do doutor Marcelo Rizzo. Boa noite, doutor Marcelo, seja bem-vindo. Que alegria recebê-lo, doutor. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui. Boa noite a toda a audiência. Falar de um assunto tão importante, né? Tem aqui até uma coluna aqui, né? Pois é, a produção nos preparou aqui para a gente poder ilustrar um pouco a respeito disso que acomete tanta gente. Então vamos conversar um pouquinho, doutor? Por favor, sente-se. Gente, o doutor Marcelo, nosso médico ortopedista, já está aqui atendendo aí com muito carinho. Eu sei que você está conosco, você não perde o Saúde e Fé. Então, a partir de agora, fique à vontade para você ligar, participar, interagir. Queremos assim que você não vá dormir com dúvidas e para que você acorde amanhã cedo não tendo dores nas costas. Pelo amor de Deus, viu? Doutor, muita gente reclama que de manhã, ou seja, uma noite mal dormida, com dores nas costas, parece que o dia não vai render, doutor. É verdade, né? Acordar com dor não é um bom sinal para o dia. Né, doutor? Mas isso é relativamente comum. E a gente pensa, muitas pessoas pensam que conviver com essa dorzinha matinal é normal. Mas não é. Não é. Não é e não deve ser, né? As dores, elas são alarmes, o principal alarme do nosso corpo, que indica que algo não vai bem. E a partir do momento que algo não vai bem, nós temos que ter alguma ação sobre isso, entender a causa e agir para que isso cesse, né? Doutor, aqui nós temos a coluna, o senhor, né, nossas câmeras vão atrás, ou seja, por que então toda dor nas costas ela é causada nesta região ou pode vir uma dor de outra região e que pode afetar a nossa coluna, doutor? Pois é, Frei, dor nas costas é um sintoma, não é uma doença. Pode ter várias causas. Dor nas costas é um sintoma. É um sintoma. Ah, olha. Né? Então é uma coisa importante a gente estabelecer isso aí. A grande maioria das dores das costas vem de estruturas da coluna. Ok. Mas não só. A gente chama dor nas costas de lombalgia, quando ela acomete a região da coluna lombar, até a região aqui próxima à nádega. Que é o L, quando a gente vai fazer as lombares. A letrinha L. L, né? Exatamente. Que são 5 vértebras, Okay. né? L1, L2, L3, L4 e L5. Ok. E lombociatalgia, quando essa dor afeta as raízes que formam o nervo ciático, que é o nervo que Doutor, vai... está muito longe do senhor, eu vou dar no senhor aqui, ó, mais pertinho aqui, gente. Que é o nervo que vai dar sensibilidade e o movimento da coxa e das pernas. Então ela pode, nesse caso, irradiar até o pé. Tá.
Mas, como o senhor disse, a dor nas costas, a lombalgia, ela pode estar relacionada a outros órgãos. Por exemplo, infecção urinária. Opa! É extremamente Uma infecção urinária? É comum refletir nas costas. Doenças intestinais, lesões ósseas, como fraturas, né? E até tumores. Lógico que isso é algo extremamente raro, não é o mais comum. Então, falando de mais de 95% das dores, nós estamos falando de dores mecânico-posturais, de origem músculo-esquelética, que são as dores que afetam essas articulações posteriores, chamadas facetas articulares, ou que são relacionadas aos discos intervertebrais, né? E aí, dentre as doenças do disco intervertebral, tem a famosa hérnia de disco. Hérnia de disco, né? Que é o mesmo bico papagaio? Não. O bico de papagaio é o nome popular que se dá para artrose da coluna, né? Que é o processo degenerativo, que são projeções de osso e que podem entrar em conflito com os nervos, também causando esse sintoma. Agora, a hérnia de disco, e aqui nós temos uma imagem, é quando um fragmento do disco se desloca e pode se deslocar para a região dos nervos, da medula ou das raízes, e aí provocar sintomas de dor irradiadas. Essa hérnia de disco, essa bolinha vermelhinha, assim, pode acometer em qualquer uma das vértebras? Pode. E pode ter mais de uma também, doutor? Sim, infelizmente sim. Né? É algo extremamente comum. Pode acontecer da região cervical até a região sacral, mas é muito comum nos últimos dois discos, que é o disco L4, L5 e L5, S1, e na cervical, nos discos do meio da região cervical, C4, C5 e C5, C6. Nesta região torácica é muito raro. Existem hérnias, mas são mais raras. Agora, doutor, a gente, claro, com o passar do tempo, nossa estrutura óssea também ou vai perdendo cálcio, ou vai ficando mais osteoporótico, né? Enfim, e o processo degenerativo também, ele é imperceptível, ele vai se acentuando com o passar do tempo, doutor? Pois é, esse processo degenerativo, ele pode acontecer nas articulações, que causam a artrose, e pode acontecer nos ossos, que é a osteoporose. A osteoporose, a perda de massa óssea é algo natural, o envelhecimento. E felizmente hoje, como a nossa população tem mais acesso a tratamento, mais acesso à saúde, vive mais. E quem vive mais tem mais doenças relacionadas ao envelhecimento. Também, né? Então é natural a perda de massa óssea na mulher a partir dos 50 anos, a partir da menopausa, no homem a partir dos 70. Isso pode levar a quadros de fraturas, que são fraturas que podem acontecer por mínimos traumas. Às vezes sentar mais rápido ou um tropeço sem queda pode levar a pequenas fraturas da coluna decorrentes da osteoporose. Doutor, a gente está no ambiente, quando está no sofá, meio que a gente está cansado, o dia inteiro foi puxado, você senta no sofá, você se joga no sofá e parece assim que a coluna se adapta. Por que quando você senta corretamente, bonitinho assim, etc., por que parece que dói mais, doutor? A postura correta dói mais. É vício? A gente tem vícios que a gente chama de vícios ergonômicos, né? E a gente vai levando, carregando isso ao longo da vida. Desde a criança na escola, a gente vê as crianças sentadas na carteira de qualquer jeito. E, logicamente, criança tem menos dor do que adulto, né? Mas esses vícios posturais acabam levando a sobrecarga de algumas musculaturas. E quando nós tentamos alinhar, isso pode parecer estranho para o nosso corpo. E pode causar dores de alongamento de alguns tendões, alguns ligamentos que estão acostumados. É uma reeducação, né, Antônio? Isso é importante a gente pensar nisso, né? Reeducar para estar mais alinhado. É o RPG chamado, né? RPG é uma técnica de fisioterapia muito usada e muito eficiente para readequar a postura. Doutor, chegou uma pergunta. A Amanda Amásio, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Obrigado, Amanda. Deus te abençoe. Bem-vinda, Amanda, aqui ao Saúde e Fé. Viu, Amanda? Boa noite, Frei. Boa noite, doutor. Tenho muita dor nas costas pela manhã. Acordo e a cama parece que me expulsa de tão incômodo. O que pode ser, doutor? É a nossa amiga Amanda, lá de Poços de Caldas, Minas Gerais, doutor. Amanda, tudo bem? Obrigado pela pergunta. É o seguinte, quando a gente fica muito tempo na mesma posição, qualquer posição, pode ser muito tempo em pé
pode ser muito tempo sentado e pode ser muito tempo deitado. A gente promove encurtamento de alguns tendões, alguns ligamentos. E aí, no primeiro movimento que a gente faz, para sair daquela posição, a gente sente uma dor. Isso é comum quando a gente acorda. Mas quando você acorda e começa a se movimentar, começa a andar, o corpo se aquece, esses tendões se alongam, essa musculatura alonga e normalmente essas dores passam. Qual é a melhor maneira, então, aproveitando a pergunta da Super Amanda aí, qual é a melhor maneira de se dormir, doutor, assim, para não prejudicar a coluna, claro? Essa é a pergunta do consultório de todo dia, né? E é uma resposta que não tem uma receita de boa. Também? Influencia. A gente tem que ter um colchão de boa qualidade, dentro do prazo de validade, porque os colchões têm validade. E quando nós nos posicionamos de lado, com um apoio adequado da cabeça, um travesseiro, um travesseiro mais alto, adequado, e um travesseiro mais fino entre os joelhos, com os joelhos fletidos, essa posição é uma posição clássica, tida como ideal. De ladinho, com um travesseiro no meio das pernas. Exatamente. Agora, de costas, com um travesseiro mais baixo e um travesseiro embaixo dos joelhos, deixando o joelho um pouco curvado, também é uma posição boa. Legal. Né? E é interessante a gente ter o hábito de se movimentar. É normal, nosso corpo se movimenta durante a noite. E é importante mudar a posição, mas sempre tentar mudar para posições boas, né? Ok. Ô, doutor Marcelo, quando a gente fala assim, né, de cifose, escoliose, etc., são doenças da coluna, são posicionamento da coluna, por que algumas pessoas, com o passar do tempo, vão se encurvando, parece assim que vão ficando corcundas, chamado assim? Por que isso, doutor? Então, veja uma coisa. Tem dois termos que a gente usa, eu vou aproveitar aqui o nosso modelo. Quando a gente olha a coluna de lado, a gente tem 3 curvas normais. Uma curva que é a curva primária da nossa coluna, é essa curva chamada cifose. Cifose. Que é essa curva que tem faz um C. uma concavidade posterior. E aí 2 curvas com concavidade, com convexidade anterior, que são as lordoses. Essas curvas são normais, desde que estejam no intervalo normal. Quem tem muita cifose, como o senhor falou, tem uma hipercifose. Isso pode ser uma doença. Tem que estar alinhada. Ter cifose não é doença. Agora, quando a gente vê a coluna de frente, a gente quer ter uma coluna reta. E aí os desvios laterais da coluna são chamados de escoliose. E escoliose, sim, é algo que não é normal. Né? Já é uma doença, já é um quadro. É um quadro que merece um tratamento, merece atenção. Tá vendo como vale a pena perguntar? Pergunta chegando, pergunta para o WhatsApp. Gente, se você tiver uma pergunta ao vivo pelo telefone, fique à vontade, 0300 210 1210. Estamos aqui para atender você, viu? Agora a pergunta do WhatsApp, você viu o barulhinho? O Ricardo Firmino, de Águas da Prata, São Paulo. Obrigado, Ricardo. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo ao Saúde e Fé, viu, Ricardo? Frei Rinaldo, boa noite. Fui diagnosticada, né, não sei se alguém está usando o e-mail do Ricardo, diagnosticado, com 3 hérnias de disco. Já venho convivendo com as dores há alguns anos. Preciso operar, mas tenho medo de que a cirurgia me deixe debilitada por ser muito invasiva. O que o doutor Marcelo recomendaria? Eu acho que é uma mulher usando aí o WhatsApp do Ricardo, doutor. Bom, de qualquer forma, Ricardo, boa noite. A hérnia de disco, algumas vezes, ela tem indicação de cirurgia. Quais são essas situações? Dor crônica, que não responde a tratamentos conservadores. Quando ela afeta algum nervo e leva a uma perda de sensibilidade ou de força pela compressão do nervo. Nesses casos, a cirurgia é uma boa indicação. Existem várias técnicas cirúrgicas, isso é difícil da gente explicar porque vai de caso a caso. Mas a cirurgia tem resultados muito bons. São cirurgias hoje, muitas vezes podem ser feitas com técnicas pouco invasivas, algumas com vídeo, com endoscopia, outras vezes não é possível, é necessário fazer cirurgias mais extensas, com fixação da coluna. Depende da doença que se associa à hérnia. Mas o resultado é normalmente muito bom. E se você tem indicação, consultou seu médico, ouviu uma opinião já especializada, eu te recomendo seguir por esse caminho. Legal, olha como vale a pena perguntar. Eu disse assim, olha, o telefone 0300 210 1210 está à disposição
E não é que ele está tocando? Alô, boa noite. Dona Maria Miranda, boa noite. Alô, Dona Maria Miranda. Boa noite, Frei. Boa noite. Deus abençoe a senhora, Dona Maria Miranda. Boa noite, Frei. Sua bênção. Deus abençoe. Fala da onde, querida? Ô, Dona Maria, De Pernambuco. De Pernambuco. Vou pedir para a senhora falar comigo só pelo telefone. Isso. Esquece um pouquinho a televisão agora. Só fala comigo pelo telefone. Pede para baixar aí. Tá bom. Ô, Dona Maria Miranda, qual é a sua pergunta para o doutor Marcelo? Oi. A minha pergunta para o doutor Marcelo é o seguinte, ó, eu faz uns 4 anos que eu fiz uma ressonância e na ressonância deu 3 hernias de disco. Certo. Aí eu fui para o médico, quando chegou lá o médico disse, olha, a senhora tem que operar, mas só que a senhora tem 3 hernias de disco. Se a senhora operar, não vai ser muito. A senhora é quem sabe, decide se a senhora quer operar ou não. Eu tive tanto do medo, doutor, que eu digo, Ave Maria, peraí, não vou operar, peraí, vou rezar. Vou pedir a Nossa Senhora, para Nossa Senhora me ajudar, porque eu não quero. Aí pedi a Nossa Senhora, fiz minhas preces, graças a Deus, assim, eu tenho 72 anos, vou fazer. Eu sinto dor, entendeu? Porque eu já tenho de idade, né? Sinto dor, mas graças a Deus está dando para eu ir levando. Aí agora eu caminho. Sempre eu vou caminhar para ver que o médico manda eu caminhar, eu faço alongamento. E graças a Deus também, o que eu posso fazer? Eu opero ou não opero? Eu quero uma decisão do doutor aí, por favor. Tá certo, Dona Maria Miranda. Um beijo para a senhora, muitíssimo obrigado. Melhoras para a senhora, viu? E o doutor Marcelo vai dar uma boa orientação. Pode escutar aí na sua casa, viu? E aí, doutor Marcelo, Dona Maria, opera ou não opera? Pergunta difícil. Mas olha, obrigado pela pergunta. É o seguinte. Se o médico falou para a senhora que existem casos que, quando já disse, dor crônica, muitas vezes a participação do paciente nessa decisão é importante. Quando a pessoa tem uma hérnia que comprime um nervo, que ela está perdendo uma função, é mais fácil o médico ser incisivo e dizer, tem que operar. Outras vezes, quando tem a ver com dor, a dor é uma resposta subjetiva, né? Mas a indicação de cirurgia passa pelo seu desconforto. Se o seu desconforto é muito grande, se a senhora percebe que essa dor está te limitando muito, é melhor operar. Agora, tenha certeza que a senhora fez todas as tentativas não cirúrgicas antes. Uma boa fisioterapia, perdeu peso se for o caso, iniciou algumas atividades físicas, né, alongamentos, está fazendo todo o cuidado postural, ergonômico, para evitar que a dor apareça. Se a senhora já fez tudo isso, a dor persiste e incomoda muito a senhora, aí a cirurgia é uma boa alternativa. Maravilha, viu? Como valeu a pena perguntar, Dona Maria. Quem é a Ana Júlia e... A Isabela. A Isabela. Quem são essas duas? São as minhas 2 princesas que estão nos assistindo em casa. Um beijo para elas, assim, que Deus abençoe, viu? E aí, doutor Marcelo, os exercícios ajudam, né? São fundamentais, né? O exercício é o maior inimigo da dor. O maior, mesmo tendo dor, é importante fazer. A gente sabe que quem tem o hábito de fazer exercícios, quem faz alongamentos, tem um tônus muscular, um alongamento mais adequado, como esses que a fisioterapeuta Aline mostrou. E essas pessoas, elas têm menos chance de ter dor. Nossa coluna degenera. Então, às vezes as pessoas me perguntam, poxa, fiz uma ressonância e apareceu uma doença do disco, mas eu não sinto nada. Felizmente isso é comum. E por que algumas pessoas têm a degeneração da coluna e não têm dor? Porque elas têm uma musculatura que dá um bom suporte. E tudo isso que a Aline mostrou trabalha muito a musculatura de sustentação posterior da coluna e a musculatura anterior, né, que é a musculatura do abdômen, que é o nosso apoio anterior da coluna, e faz como se fosse um envelopamento da estrutura óssea, ligamentar, articular, e dá um bom suporte. Doutor, a gente vai fazer uma ligação, temos uma ligação, eu já ia fazer uma pergunta assim, em relação à obesidade, a questão do peso das pernas, enfim, mas quando o telespectador entra e fala com a gente, ele tem a prioridade absoluta, viu? Pode ligar, pode chamar com muito carinho, nosso telefone 0300 210 1210. Alô, boa noite!
Boa noite, dona Sueli. Fala da onde, querida? Oi, boa noite. Eu sou de São Paulo, capital. De São Paulo, seja muito bem-vinda. Está acompanhando o Saúde e Fé na sua casa, com muito carinho. E o assunto lhe interessou bastante. Diga aí, dona Sueli. É muito, né, Fábio? É assim, o doutor estava ouvindo, o doutor Marcelo, né, me comentando a respeito da saúde. Eu tô com artrose na coluna, tenho em várias partes, né, ombro, braço, coluna. E ao ouvir ele falar, eu falei, vou ligar e vou perguntar para ele o que eu posso fazer. Porque tá me dando muitas dores. Eu comecei com meus exercícios, né, de hidroginástica, tudo, e eu gostaria que ele me aconselhasse no meio tempo mais ou menos o que eu posso fazer para me ajudar, porque é em várias partes, joelho, coluna, né? Então, como eu estou sentindo dor esses dias devido ao frio, eu gostaria de saber dele o que ele pode me dizer a respeito. Obrigado, dona Sueli. Um beijo para a senhora. Melhoras aí, melhoras. E preste atenção nessa dica fundamental que o doutor Marcelo vai passar só para a senhora, viu? Dona Sueli, boa noite. Artrose, como a gente falou, é algo que todos nós vamos ter. Basta que a gente viva suficientemente para isso. E muitas vezes ela dói. Nos dias frios, como nós tivemos aí em São Paulo na última semana, existe mais contratura da musculatura e existe mais chance da gente ter dor. Então, isso que a senhora comentou é fato. O frio aumenta a incidência de dor em quem tem artrose. Agora, quando a gente tem artrose e tem que fazer exercício, como a gente já comentou antes, e a hidroginástica e a hidroterapia são muito bem indicadas, porque são técnicas de exercício que diminuem o impacto. A água suporta o peso do corpo e diminui o impacto na articulação, em todas as articulações. Artrose é problema na articulação. Nas articulações, exatamente. Então, a artrose é uma doença que leva à doença do disco, que leva à doença posterior na coluna e pode afetar quadril, joelho, tornozelo, ombro, como a dona Sueli falou. Então, a atividade física na água, e a água morna, uma água numa temperatura agradável, ajuda muito a amenizar essas dores e a diminuir a chance de ter crises de dor. Nas crises de dor relacionadas à artrose, pode acontecer inflamação da articulação, que é a artrite. E as artrites inflamatórias dão quadros de dores muito agudos. E nessa situação é importante consultar o médico e usar algum tipo de medicação anti-inflamatória para sair do quadro de crise e poder seguir uns exercícios adequadamente. Tá vendo, dona Sueli, como valeu a pena ter perguntado? Um beijo para a senhora, melhoras, viu, querida? Pergunta pelo WhatsApp, o nosso WhatsApp também está funcionando, está vivo, está acordado, a gente gosta disso. Quanto mais interatividade, a gente aqui dá prioridade para você com muito carinho, viu, gente? A nossa amiga Maristela. Maristela, você não disse da sua cidade, Maristela. Eu queria fazer uma festa com a sua cidade, mas valeu a sua participação, viu? Boa noite, Frei, doutor Marcelo. Para uma senhora de 90 anos, jovem aí, com estreitamento do canal medular, quais seriam as opções de tratamento indicadas? A Super Maristela está perguntando aí, doutor. Então, o estreitamento do canal medular é quando a gente tem um fechamento do espaço por onde passa a medula ou as raízes. Isso pode acontecer em diversos graus. Existem estreitamentos leves, moderados e muito graves. A rigor, estreitamentos muito graves têm que ser tratados com cirurgia. Mas, quando a gente pensa numa cirurgia, a gente tem que pensar se essa cirurgia é possível de ser feita numa pessoa, uma senhora de 90 anos, como a Maristela falou. E aí várias situações devem ser ponderadas. Então, uma avaliação clínica minuciosa, uma avaliação da estrutura óssea. O fato simplesmente de ter 90 anos não é algo que contraindica a cirurgia. E muitas vezes o estreitamento ele é pontual. Então, a pessoa tem um estreitamento grave num ponto da coluna. E aí é possível fazer uma cirurgia pequena, pouco invasiva, e que a senhora de 90 anos consiga suportar com segurança. Por outro lado, tem pessoas que têm estreitamento mais generalizado e as cirurgias aí são mais agressivas, são cirurgias maiores. E aí tem que ser ponderado se vale a pena ou não fazer. Mas, se não valer a pena fazer a cirurgia ou se o paciente não estiver disposto
àquela situação, técnicas de fisioterapia, uso de medicações, podem amenizar os sintomas desse estreitamento, na maioria das vezes, e dar uma melhor qualidade de vida. Exato, qualidade de vida, não sentir dor, enfim, poder se locomover, enfim, poder fazer o básico, né? Isso já é uma grande conquista. Ô doutor, pessoas, por exemplo, assim, o senhor citou lá, vê o controle da obesidade. A obesidade influencia na coluna? Por quê, doutor? Sim, a obesidade influencia. Indivíduos obesos têm mais chance de ter dor na coluna. E eu falo mais, indivíduos sedentários, né? O maior fator de risco para dor na coluna, isoladamente, é sedentarismo. Existem indivíduos que até podem estar um pouco acima do peso, mas têm um certo grau de atividade que diminui a chance de ter dor. Então, a gente sempre recomenda às pessoas que têm dor na coluna, e aqueles que não têm dor também, ter uma prática regular de atividade física. Pessoas com dores nas pernas, articulações, enfim, reclamam com dores nas pernas. A dor na perna influencia também na coluna? Existem alterações, que a gente chama de alterações recíprocas, né? Então, eventualmente, a pessoa tem uma doença no joelho, artrose, por exemplo. Ela, para proteger aquele membro que tem um problema, pode sobrecarregar outra articulação. Então, não é incomum chegar o paciente no consultório e falar: poxa, eu bati o dedinho no canto da cama e tive uma fratura. E depois disso, comecei a ter dor nas costas, porque começou a alterar a distribuição de carga. E aí aquela artrose que estava ali assintomática passa a ser sintomática. Aí eu chego no consultório do doutor Marcelo e digo: doutor Marcelo, eu estou com as costas travadas. O que é isso, doutor? Bom, aí tem uma série de coisas que podem estar relacionadas, mas quando a gente chama de as costas travadas, é quando tem uma contratura muscular muito severa. E a contratura muscular que vem geralmente com a dor nas costas é uma contratura que é reflexa, de proteção. O nosso corpo, o nosso instinto, e não só nosso, de todos os animais que têm a coluna vertebral, tem um instinto de proteção da coluna. E qualquer lesão, qualquer injúria ligamentar provoca reflexamente uma contratura da musculatura. E isso, em geral, está relacionado a algum entorse. Como a gente tem um entorse do dedo, um entorse do joelho, pode ser um entorse em alguma dessas articulações que leva a uma contratura da musculatura. E isso dá essa sensação de travamento, né? Aquela sensação de qualquer movimento para qualquer lado, a gente lembra que tem coluna. Tem coluna. Gente, quantas informações. Estamos recebendo uma aula hoje aqui com o Dr. Marcelo sobre como cuidar da nossa coluna, da nossa postura, enfim, né? E por falar em costas e coluna, nós falamos desde o início que você poderia também interagir conosco através do nosso Instagram. Eu vou conferir se tem pergunta no nosso Instagram, viu? Nosso Instagram, 3.728 seguidores, temos que fazer crescer esse número, minha gente. Aqui está já a foto do doutor, que maravilha. E tem pergunta aqui, Carolzinha, tem pergunta aqui do nosso Instagram. Gente, ó, todas as fotos, postagens, um bom dia, uma boa semana, tudo relacionado ao nosso programa Saúde e Fé. Está aqui os bastidores, os médicos, os vídeos que a gente coloca. Tudo isso é importante, viu, gente? Assim, então, para você seguir e acompanhar aqui pela Rede Aparecida o nosso programa Saúde e Fé. Tem uma pergunta que chegou, doutor, aqui da Denise Marcelino. Em caso de hérnia de disco com protusão discal, só cirurgia para resolver? Pergunta a nossa amiga Denise, que a gente agradece. Mandou pela história, ó. Obrigado, Denise. Deus te abençoe, viu? Maravilha. E aí, doutor? Não é assim, né? Protrusão discal, normalmente quando o disco ele tem um fragmento que sai do espaço normal, mas não rompe o interior do disco. A protrusão discal, em geral, não é tratada com cirurgia. Pode ser, mas só naqueles casos de dor persistente ou quando tem alguma compressão do nervo, com lesão do nervo, perda de força, perda de sensibilidade. Em geral, os casos de protrusão discal melhoram com atividade física, fisioterapia e medicamentos. Quando o senhor fala de atividade física, também está relacionado aí caminhadas. Porque muita gente eu não posso caminhar porque dói, mas aí que tem que caminhar, doutor. Tem gente que fala: vou esperar a dor passar para fazer atividade física. E aí nunca vai fazer. Não vai passar mesmo. Então, nós precisamos, às vezes, lançar mão de medicações, lançar mão de recursos de fisioterapia para amenizar a dor
e permitir o início da atividade física. E acredite, normalmente depois que nós iniciamos a atividade física, as dores tendem a diminuir gradativamente até cessar. Ok. Doutor, por que quando, por exemplo, a gente vê uma cena de acidente, assim, que a ideia é não mexer na pessoa por causa dessa questão da coluna, das vértebras, doutor? Isso é uma orientação, né? Quem trabalha com primeiros socorros sempre adverte, né? A pessoa que tem uma lesão, um acidente, ela pode ter uma lesão na coluna. E quando um leigo, mesmo um médico, chega na cena de um acidente e vê uma pessoa ali acidentada, ele não consegue saber. A primeira reação se existe, levar dali para pegar logo e levar logo para um hospital. Mas no primeiro momento ele não sabe se aquela pessoa tem uma lesão na coluna. E eventualmente essa pessoa tem uma lesão na coluna, uma instabilidade, sem lesão da medula. E um resgate descuidado pode levar aí a uma lesão na coluna, na medula, e uma perda de movimento. Ok. O pessoal habilitado para socorrer tem recursos, mecanismos, né? Coletes, pranchas, técnicas para transportar essa pessoa de uma maneira segura e diminuir a chance de ter um agravamento de uma lesão decorrente do acidente. Aí tem a mãe lá, doutor, que a criança, o filhinho dela caiu, sei lá, subiu uma escada por descuido, caiu e a mãe, a primeira ideia é pegar no colo e levar, ou seja... Isso é instintivo, né? Isso é instintivo, é a questão. Em geral, acidentes domésticos com crianças não levam a consequências desse tipo, né? Isso é mais comum em acidentes de alta energia, acidentes automobilísticos, motociclísticos, né? Ou mergulho em água rasa, né? Que tem muito risco de lesão cervical. A gente sempre adverte para nunca se mergulhar de cabeça, nunca mergulhar em rios, em riachos, em lagos, em lugares desconhecidos, né? Mas em crianças, normalmente, a lesão em acidentes domésticos não leva a esse tipo de lesão. Doutor, chegou mais uma pergunta pelo nosso WhatsApp, graças a Deus, pelo 3104-1212. A gente faz questão assim, de registrar a Daniele Bastos, do Rio de Janeiro, acompanhando. Obrigado, Daniele. Deus te abençoe, acompanhando Saúde e Fé aí no Rio de Janeiro. Muito obrigado, viu? Sinto uma ardência na parte posterior da coxa, que irradia no tornozelo. Pode ser problema de coluna, já que pode vir de outro membro, doutor? É a Daniela. Daniele, boa noite. Pode sim. Como eu disse no começo do programa, quando existe alguma lesão da coluna que afeta os ramos, as raízes que formam o nervo ciático, esse nervo ele vai pela parte posterior da coxa até o pé. E aí pode ter um quadro que a gente chama de ciatalgia, né? Pode estar associado à lombalgia e chama lombociatalgia. Então, dor persistente na parte posterior da coxa, formigamento, ardência, como você referiu, isso pode ser da coluna e aí é importante investigar. Então, quando a gente fala assim que a pessoa reclama que está doendo um famoso nervo ciático, é essa a realidade? O nervo ciático é esse nervo que vem da nádega e vai pela parte posterior da coxa e aí do joelho para baixo ele inerva toda a perna, né? E aí, o pé. Comprimido dói mesmo? Dói muito. Dói muito. É uma dor que quem teve não esquece, né? Essa dor do nervo ciático. Então, quando a gente fala da lição de casa, como é que a gente pode, no dia a dia, proteger a nossa coluna, doutor Marcelo? Bom, então, no dia a dia, a gente tem que ter cuidados, primeiramente, ergonômicos. Nós falamos de posição adequada para dormir. Agora, no período da pandemia, muita gente fez um home office em casa e pensou que esse home office ia ser por 1, 2 meses e, no fim, ficou por 2 anos e não investiu em cuidados ergonômicos, uma cadeira adequada, uma mesa adequada, um computador adequado, uma altura adequada, uma altura adequada, um teclado adequado, um mouse adequado que permita a gente trabalhar por 8 horas, 12 horas, né? E às vezes quem trabalha em casa acaba se excedendo em termos de tempo, né? É diferente de quem vai trabalhar na empresa. Então, isso é do ponto de vista ergonômico. Aí tem os hábitos de vida que favorecem a gente proteger a coluna. E o primeiro deles, fala-se pouco, é não fumar. Quem fuma
tem mais chance de ter dor nas costas. Porque o pulmãozinho está ali. Mas o mesmo cigarro que entope a vascularização do coração e leva, por exemplo, à doença das coronárias, também atrapalha a circulação das vértebras que irrigam os discos. Entendi. E aí o disco degenera mais rápido. Atenção, então, fumantes de plantão. Cigarro, eu acho que é uma advertência importante, pouco se fala disso. Próximo ponto, evitar o sedentarismo. Então, ter uma vida ativa, praticar atividades físicas regulares, atividades físicas bem orientadas, isso é fundamental. Cuidar do peso. E cuidar do peso não é só cuidar do peso, aquele peso que a balança te mostra, mas é da relação do que nós temos de massa magra e de massa gorda. Muitas pessoas sofrem daquele efeito de emagrecimento rápido, toma remédio para emagrecer ou faz alguns regimes meio milagrosos e perdem 10 quilos em 2 meses. Mas esses 10 quilos, toda perda rápida, está associada à perda de músculo. E nós precisamos do músculo para dar uma boa sustentação. Daí a advertência de perder peso de uma maneira saudável, perdendo mais gordura do que músculo. Exato. E isso exige uma boa orientação nutricional, associação com atividades físicas e é uma perda gradativa. Perdas milagrosas de peso, em geral, não são benéficas. A gente vê também uma enxurrada muito grande de propagandas, de complementos, etc. E até alguns medicamentos milagrosos. Assim, tome isso, isso vai fortalecer tua coluna. Que orientação o senhor daria nesse sentido, doutor? A primeira orientação que eu dou é que só compre medicamento prescrito pelo médico. Não compre medicamento em propagandas de sites, de internet, porque você não sabe nem o que você está comprando. Não existe nenhum complemento milagroso que vá fazer com que a sua coluna rejuvenesça. Entendi. E esse é um ponto importante, a gente tem que ser realista. A coluna, como todos os nossos tecidos, eles vão envelhecendo naturalmente e a gente tem que conviver com esse processo. E medicação tem que ter orientação do médico e tem que ser usada de uma maneira racional. Uma criança obesa, porque a gente está nessa época do fast food, enfim, pode lá na frente ter problema de coluna? Pode sim. Infelizmente, a gente vive uma epidemia de obesidade infantil, né? No Brasil, isso foi muito já destacado nos Estados Unidos, mas no Brasil também é uma realidade. E as crianças obesas, elas tendem a ser cada vez mais sedentárias. E hoje, o nosso ambiente, especialmente nas grandes cidades, favorece as crianças mais sedentárias. Essa interação do mundo através de telas favorece também uma vida mais sedentária. E isso vai acarretar, essa criança obesa vai acarretar um adolescente obeso, um adulto obeso e com certeza, em algum momento da vida, a coluna vai mostrar que está ali. Pais e mães, chega o final de semana, pega o seu filho e vamos passear no parque, viu? Vamos passear no parquinho, viu, gente? Gente, o assunto está maravilhoso, viu? Maravilhoso. Tivemos o prazer aí de conversar com o Dr. Marcelo Riso. Quem quiser entrar em contato, está na tela todos os seus contatos. Tem um site drmarceloriso com 2s.com.br, tem o Instagram que é @dr.marceloriso, tem o Facebook também que é Dr. Marcelo Riso. Tá aí tudo para você, o telefone também é 11 3262 0664, está tudo na tela para você entrar em contato e vale a pena entrar em contato. Doutor Marcelo, nós queremos assim imensamente manifestar nossa gratidão por sua vinda aqui e as suas explicações, a aula que o senhor deu aqui. Tenho certeza que quem está em casa, que está acompanhando a gente sabe que são milhões de pessoas, vai cuidar melhor de sua saúde, principalmente de sua coluninha, doutor. Bom, eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom, foi um prazer estar aqui com o senhor. Sentiu-se bem? Foi tranquilo, muito bem acolhido? Muito bem acolhido aqui, então, é um ambiente maravilhoso. Que Deus o abençoe, doutor. Amém. Vou pedir licença que tem um momento muito especial que a gente vai chamar para quem está em casa também, o nosso momento de oração. E o nosso momento de oração começa assim com este VTzinho maravilhoso que a gente preparou com muito carinho para você, viu? Senhor Jesus Cristo, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e na alma. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com vosso poder,
renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Amém. E depois desse momento, dessa introdução, com essa mensagem bonita aqui preparando para você, eu queria também começar esse momento de oração agradecendo, né? E dizer assim: Senhor, ao terminar esse programa, queremos agradecer primeiramente a presença do Dr. Marcelo Risso, de toda a nossa equipe, de todos aqueles que participaram com suas perguntas e interatividade, principalmente todos que estão em casa, assistindo aqui a Rede Aparecida de Comunicação. Eu coloco, Senhor, no teu coração, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, todos aqueles que têm problema na coluna, e por intercessão de São Peregrino, todos que estão se tratando do câncer. Nesse momento, Senhor, eu coloco cada fiel, cada pessoa que está nos acompanhando, e eu quero convidar você que está em sua casa para segurar aquele copo, aquela jarra, aquela garrafinha de água que você tem, para que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, possa tocar esta água. E ao tocar essa água, derrame sobre cada filho, cada filha, cada um de nós, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. E que Deus abençoe você, viu, gente? Eu queria imensamente agradecer o seu carinho, a sua participação, é bom demais sempre ter você conosco. Quero fazer um convite também. Se você gostaria, Frei, olha, eu acho que esse tema vai bem. Gostaria que o Frei falasse sobre esse tema. Liga para a gente, interaja com o nosso Instagram, liga para cá, use o 0300, use o nosso WhatsApp, enfim, para você sugerir temas que você gostaria que nós abordássemos aqui no Saúde e Fé. A gente vai atrás do médico, para deixar você bem, para deixar você confortável, para você receber essas orientações, enfim, a gente vai atrás. Mas é importante também que você nos ajude a construir cada vez mais esse programa. Lembrando que na quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre cirrose. Vem aqui uma médica hepatologista que vai falar sobre cirrose hepática. O que causa uma cirrose? Por que a gente deixa chegar até lá? Tem quais os tipos de cirrose? Medicamentosa, alcoólica, tudo isso a gente vai esclarecer aqui no Saúde e Fé com muito carinho. Então, desde já, a gente reforça esse convite. Durante a semana, já que você já sabe que o assunto é cirrose, vai encaminhando sua pergunta. Use um vídeo também, faça um videozinho e manda pra gente com muito carinho a sua pergunta, viu? Muitíssimo obrigado de coração. Equipe, parabéns mais uma vez, muito obrigado, viu? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Aparecida, do glorioso São José e de São Peregrino, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos, trabalhos, estudos, projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, minha gente. Deus abençoe. Continue se cuidando. Continue acompanhando aqui a Rede Aparecida de Comunicação. Deus abençoe.